Bom dia. A paz do Senhor para a sua vida. Mais uma vez, nós nos encontramos aqui. Eu quero desejar a você um feliz sábado. Que a graça do Senhor venha alcançar você e a sua família. Que tenha você muita saúde e disposição para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que agrada ao Senhor, é claro, com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero falar sobre um assunto pertinente a esta geração, que é a crise que existe entre nós, cristãos, entre nós, chamado de evangélicos. É preocupante essa situação porque Jesus, quando veio aqui na terra, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Há uma preocupação muito grande hoje, depois que o evangelho está difundido, propagado de uma forma acelerada. Há uma preocupação de informação teológica de que do monopólio da verdade, quem sabe mais, quem é o dono da verdade, quem tem mais estrutura e profundidade teológica, quem conhece mais a história do cristianismo, quem tem mais habilidade para transmitir as verdades bíblicas. Nós percebemos que estamos perdendo o foco. O nosso foco é transmitir a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Jesus disse: ide fazer discípulos. Quando ele disse: ide fazer discípulos por todas as nações, ele está dizendo: pregai o evangelho para os ignorantes. Pregai o evangelho para aqueles que ainda não entendem o caminho da salvação. Para aqueles que estão fora do reino. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então está dizendo: quem crê é porque essa pessoa ainda não é cristã e vai ouvir o evangelho. Se ela crê, será batizada. Se ela crê sendo batizada, como sinal que acreditou, será salva. E de fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos então que está falando de pessoas que ainda não conhecem, pessoas que estão fora do caminho do Evangelho, fora de Cristo, e ao ouvir, vai crer, vai ser batizada, e essa pessoa, então, fazendo isso, sendo alcançada pelo Evangelho, ela é salva em Cristo. Mas nós estamos mudando mais o nosso foco para pregar um para o outro as nossas ideologias e interpretações teológicas, defendendo o nosso ponto de vista, às vezes é mais filosófico do que teológico. Nós temos a preocupação de defendermos mais as nossas verdades ou o nosso alcance na compreensão das Sagradas Escrituras do que transmitir o que nós entendemos como verdade pela palavra para aqueles que ainda não sabem, para que eles sejam alcançados também pela palavra de Deus. Nós tiramos mais tempo para discutir teologia, para discutir filosofias religiosas, pensamentos muitas vezes próprios, religiosos, entre nós, tentando resolver pontos difíceis
de se entender nas Sagradas Escrituras do que transmitir uma palavra de discipulado para o novo convertido, ou melhor, aprender o Evangelho simples entre nós mesmos, de coisas comuns, que chamamos de coisas básicas ao cristianismo. Perdemos muito tempo com questões difíceis, ao invés de nós simplificarmos o Evangelho para que nós mesmos sejamos beneficiados e venhamos conseguir viver melhor entre nós. Discutimos pontos difíceis, porque o Evangelho ele alcança todas as áreas da vida do ser humano: social, psicológica, espiritual, religiosa, profissional, política. O Evangelho ele atende a tudo isso, mas nós nos enroscamos em pontos difíceis ao percebermos que tem outras pessoas que pensam diferente, tentando resolver essas questões, e o Evangelho simples deixa de ser pregado. Então, nós estamos em crise. Os pentecostais combatendo contra os neopentecostais, os neopentecostais combatendo aos não pentecostais. É uma pessoa combatendo uma contra a outra e o Evangelho de Jesus Cristo não sendo pregado. Quem que está com a verdade? Quem é pentecostal metralha os neopentecostais ou os não pentecostais. Os tradicionais contra os outros. Um fala, eu sou pentecostal até o tutano. Outro fala que o pentecostal é essa ideia errada. Um outro dizendo, você é religioso. O outro diz, você é mundano. Outros abrem as portas como que tivessem dizendo, está tudo liberado, agora pode. Em detrimento de outros que acham que as coisas devem continuar como sempre foi ensinado. Afinal de contas, os dois estão errados. Os dois lados não estão ganhando nada com isso. Vamos com simplicidade e com a ajuda do Espírito Santo, que tem uma coisa que nós estamos esquecendo, é de buscarmos a presença de Deus, e aí arrumamos as nossas interpretações baseadas nas regras de hermenêutica, que muitas vezes elas não são as mesmas de uma teologia como da outra. Logo, algumas regras de hermenêutica não são corretas, ou elas são contra a outra, depende do ponto de vista que aquele teólogo pertence. Ele então cria suas próprias regras. Existem regras que são básicas a todo mundo. Por exemplo, texto e contexto. Quem, para quem, quando, onde. É tradição, é doutrina, são coisas comuns que precisa entender, principalmente a texto pelo contexto. Mas nós vemos nos livros de teologia várias regras bonitas, eu acho interessante, mas nem sempre elas se concordam entre si. Então nós precisamos observar isso. Jesus nos chamou para uma questão mais simples. E nós nos confundimos em pontos difíceis para chegar a uma conclusão quem está certo. São calvinistas ou arminianos? Quem é que está certo? É Platão? Quem é que está certo? É Aristóteles? Perde-se tempo para discutir essas questões antigas, histórias, e Agostinho, e outros pensadores, os pais da igreja, para provar que o que está falando é verdade, se pega histórias antigas, ao invés de falar mais de Jesus. Então nós precisamos nos atentarmos mais para isso, porque nós estamos deixando o Evangelho maltrapilho, cheio de pontos brilhantes, de pérolas, de ouro e de prata, mas o resto, a massa, sem conteúdo transformador. Tanto entendimento, tanta compreensão, tantas coisas,
e percebemos que as pessoas não estão sendo alcançadas pelo Evangelho. As pessoas dizem que são cristãs, mas não têm uma vida cristã. Não ama o próximo, que é o principal, não ama a Deus, não respeita, não reverencia a Deus. O ambiente de culto, ele é desprogramado. Alguns lugares são totalmente religiosos, como algo santo do santo. Outros lugares, fiquem, a Deus dará. Essa situação desregrada, desequilibrada, é porque nós estamos lutando entre nós mesmos. Nós estamos guerreando contra nós mesmos. Este é o Evangelho maltrapilho, com cara de beleza e de boniteza e de alinhamento. Na verdade, está demonstrando mais o nosso querer do que o querer de Deus. Atentai-vos, igreja, nós, servos de Deus, vamos voltar para o Evangelho simples, edificando uns aos outros com os ensinamentos, conhecimentos básicos da fé, sem nos preocuparmos em provar pontos difíceis que nós nunca vamos chegar a uma conclusão aqui nessa terra. Então aprendamos sim um com o outro. Mas a preocupação maior é do ide, e não provar que o meu ponto de vista está correto e o ponto de vista do outro está errado. Nós precisamos atentar para a simplicidade do Evangelho. Deus abençoe a sua vida, seu dia, em Cristo Jesus. Um bom final de semana. Deus prospere seu coração. Compartilhe esse vídeo se você achou edificante essas palavras, em nome de Jesus. Bom dia.